Alegria, paz e bem, sou o Padre Paulo Nunes e este é o nosso programa Palavras que Não Passam. E é com muita alegria que trago para você hoje uma mensagem de fé e de transformação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, então mais uma vez aqui no nosso programa Palavras que Não Passam, quero então transmitir para vocês hoje uma mensagem nesse quarto domingo do tempo comum, uma mensagem de fato para que possa transformar a nossa vida. Aliás, a palavra de Deus é sempre uma palavra que transforma a nossa vida. E hoje, de maneira particular, neste domingo, a liturgia vai nos colocar diante de uma cena agora completamente diferente, né? Jesus se encontra agora na sinagoga, ele se encontra entre os mestres da lei, entre aqueles que na verdade são sabedores da palavra, da lei, e Jesus se encontra no meio deles, para poder então ensinar a palavra. E Jesus começa a ler e ensinar para eles sobre a palavra. Imaginemos ali todos encantados com Jesus, com a sua palavra tão transformadora tocando aos corações. Mas é interessante porque no meio daquela assembleia que estava ali na sinagoga para escutar a palavra, aparece alguém ali possuído então pelo demônio. Cheio então de subversão, cheio então de contrariedade a essa lei, a esta palavra. Qual seria então a atitude de Jesus no meio de tudo isso? O lugar para nós é até inusitado, né? Mas é verdade. Ou seja, é daquele meio que o demônio solta a sua voz para dizer ali quem é Jesus. Ele vai dizer quem é Jesus. Revela então para aquela comunidade presente o que é Jesus, querendo ali perturbar o sossego de Jesus. Lembremos aqui que Jesus, a todos os milagres que ele realizava, ele sempre dizia, olha, não conte a ninguém, né? Então, no mundo bíblico, isso é o segredo messiânico, né, que se dava, então Jesus pedia que guardasse esse segredo, porque ele não queria que as pessoas seguissem a ele porque ele fazia isso ou aquilo, mas que pudessem seguir a ele porque acreditava nele, que ele era o Filho de Deus. Então, esse segredo messiânico aí, revelado aí por esse homem que está endemoniado, então, possuído então pelo mal, por aquilo que divide. E Jesus está ensinando sobre a palavra e dar a ela a sua devida autoridade. E aqui talvez o tema norteador desta liturgia, a autoridade da palavra de Jesus, da palavra de Deus. Pois é do próprio Jesus que com a sua palavra, com a sua boca, esta palavra então cheia de autoridade e de poder, vai calar a boca desse homem. É ali que Jesus vai dizer, cala-te e sai dele. A palavra é firme e forte, mas ao mesmo tempo libertadora, porque é essa palavra que vai libertar aquele pobre homem que estava então ali possuído pelo demônio. De onde vem esta autoridade? De onde vem esse poder? Quem é este que tem o poder de curar? Quem é esse que tem o poder de tirar aquele que está cego e passa a ver, o que está mudo e passa a falar, o que está surdo e passa a escutar, e agora o que está endemoniado e se encontra então agora liberto? Então, que autoridade é essa? De onde ele fala com tanta autoridade que até os demônios obedecem? E aí recordemos um pouco como tudo começou. Se nós observarmos lá no Gênesis, tudo começa pela palavra. Então, no início, na verdade, ali no relato de João, quando vai relatar para nós a criação, João vai dizer, né? No princípio era a palavra, ou seja, é a própria palavra de Deus que ganha carne. Esse é o Filho de Deus, esse é Jesus. É aquele que, na verdade, dá carne à palavra de Deus. Então, nós encontramos lá no Gênesis, então, Deus que cria, não é? Então ele diz, faça-se a luz e a luz se fez, né? Faça-se o céu e o céu se fez, e assim sucessivamente.
Ou seja, o Senhor ele cria pela palavra. Ali a palavra já nos mostrava, já era mostrada, então já é narrada para nós como uma palavra de autoridade. Lógico, é a palavra de Deus. Aquilo que Deus diz não tenha dúvida disso. Então, de onde vem a autoridade de Jesus? Vem do Pai. É o Pai que confia a Ele e dá autoridade para poder fazer isso. E confirma a sua vocação, a sua eleição, confirma, na verdade, Ele como seu Filho amado, como nós escutamos no relato lá da primeira semana do tempo comum, no batismo do Senhor. Então, no princípio era a palavra, e Deus cria por ela. Ele diz, faça-se, e tudo foi feito. Ou seja, a palavra, ela tem autoridade. O demônio também tem uma palavra, mas esta é uma palavra mentirosa, é uma palavra enganadora, falsa, é uma palavra que seduz para iludir. Enquanto que a palavra de Deus, ela é uma palavra de graça, é uma palavra de luz, é uma palavra de verdade. Por isso, a palavra nos é narrada dizendo que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, a palavra de Deus é uma palavra de verdade. E Jesus ele liberta aquele homem endemoniado pela palavra. Só sua palavra tem autoridade para fazer então o demônio calar. As palavras que o demônio traz são palavras de morte, de destruição, de desgraça. O que é a desgraça? É fora da graça, aquilo que não é graça, aquilo que não vem de Deus. Por isso, a palavra que ele traz é uma palavra de tristeza, é uma palavra de morte, mas a palavra de Deus é uma palavra de vida eterna. É uma palavra de ressurreição, é uma palavra de vitória. E Jesus, ele ao intimar aquele homem, quando ele diz, cala-te e sai dele, a palavra aqui nos é narrada dizendo que o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros, o que é isto? Um ensinamento novo, dado com autoridade? Ele manda até os espíritos maus a ele obedecem. Ou seja, a palavra de Jesus é uma palavra transformadora. Aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, quero fazer uma reflexão com você. Na sua casa, qual é a palavra que prevalece? É a palavra de Deus que sai da sua boca ou é a palavra do demônio que sai da sua boca? Talvez você esteja agora se perguntando, mas como seria uma palavra do demônio saindo da minha boca? Quantas vezes nós vemos na família, muitas vezes ao invés de incentivar as boas palavras, o incentivo, palavras que possa fazer o ser humano crescer, os filhos crescerem, a esposa, o esposo. E muitas vezes nós vemos nas famílias muitos nomes, muitos palavrões que saem da boca, muitas desgraças que saem da boca. Meu irmão e minha irmã, se você quer edificar a tua casa, comece pela palavra. A palavra de Deus é a palavra que transforma, é a palavra que liberta. Se você quer uma vida de fato em Deus, você precisa trazer a palavra dele para a sua casa, para o seu lar. Se a sua casa, se o seu lar é um ambiente de palavrões e de palavras que na verdade agride o ser humano, coloca a pessoa cada vez mais para baixo, que destrói na verdade a dignidade da pessoa humana, então, lamento, mas o seu lar corre risco. Eu te convido a trazer a palavra de Deus, porque essa é uma palavra transformadora. Jesus expulsa o demônio daquele homem com a palavra de autoridade. Toda palavra que vem de Jesus é uma palavra de autoridade. Então, agarre com todas as forças a palavra de autoridade que vem de Jesus. E aos demônios que tentam sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre o teu emprego, a esses demônios você tem toda a autoridade de batizá-los, de dizer cala-te e sai daqui. Que o teu lar e a tua casa seja o lugar, o berço da paz, do amor, de palavras de prosperidade, de amor, de respeito, de gratidão, e não palavras que na verdade destroem, palavras que matam. Na verdade, as palavras de Jesus são sempre palavras que não passam. Deus te abençoe.
Celebrar a vida significa entender que na Sagrada Liturgia nós celebramos a vida de Deus na vida da gente e a vida da gente na vida de Deus. Um grande sinal espiritual para ser realizado durante essa semana, meditando então a palavra de Deus e tudo aquilo que o Senhor nos dá no indicativo da sua liturgia, é viver uma coisa muito simples, é uma intimidade com a palavra de Deus. Nós cristãos precisamos ter mais intimidade com a palavra de Deus. Nós falamos muito da ação do mal no mundo, nós queremos sempre atribuir ao inimigo, mas na verdade é que estamos despreparados para enfrentar este inimigo. Portanto, é preciso intimidade com Jesus e com a sua palavra. Pode ter certeza, aquele que está com a palavra de Deus, ele tem a autoridade de expulsar os demônios que atormentam a nossa vida e de lutar contra toda a ação do mal. Tenha mais intimidade com a palavra de Deus. Não esqueçam, celebrar bem a vida é viver a vida de Deus na vida da gente e a vida da gente na vida de Deus. Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração, palavra por palavra